Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula, né? Uma aula de sociologia com um autor, né? Um pensador brasileiro que eu gosto muito, que é Sérgio Buarque de Holanda. Então, por livre e despótica escolha, este que vos fala, né? Retirou uma aula do programa, que seria aquela que trabalha com Oliveira Viana e o Câmara Cascudo, e eu vou usar essa aula para dar duas aulas de Sérgio Buarque, trabalhar com esse autor de uma forma muito mais minuciosa, certo? Então, Sérgio Buarque de Holanda, né? E nós vamos focar no livro dele chamado Raízes do Brasil, uma das grandes obras da literatura brasileira, certo? Então, Sérgio Buarque, né, fazendo uma brevíssima resenha ali da sua vida, foi historiador, crítico literário, sociólogo, formado em ciência jurídica e social, né, um intelectual polivalente, deu aula em universidades da Itália e da França, né, é pai, né, não sei se vocês conhecem, mas é pai de Chico Buarque, né, um dos cantores mais famosos da música popular brasileira, né, um escritor, ele é bom, na minha opinião, ele é muito mais um letrista, né, porque particularmente eu não gosto muito da voz do Chico Buarque, mas quem sou eu, né? Mas as letras dele são sensacionais, certo? Então, nossa aula não é sobre Chico Buarque, é sobre seu pai, Sérgio Buarque de Holanda, e sua grande obra Raízes do Brasil. Né? Raiz do Brasil, ela, como o nome já diz, né, ela vai trazer uma análise da formação colonial e das instituições brasileiras, principalmente, né, a natureza de algumas relações, né, sociais do Brasil. Sérgio Buarque vai buscar na história da formação do Brasil, né, alguns vícios do nosso comportamento, até mesmo atual. Né? Lógico, Sérgio Buarque escreveu esse livro em 1930, só que quando a gente lê esse livro ainda hoje, a gente percebe que esse tipo de coisa ainda acontece. Então, Raízes do Brasil é um clássico, certo? Ele é um clássico da literatura, ele é um clássico da sociologia. O que representa ser um clássico? Quando um livro, apesar de ser escrito no passado, ele ainda ele pode ser utilizado para entender o presente, tá certo? Então, Raízes do Brasil, principalmente quando nós trabalhamos, né, com um conceito que a gente vai ver hoje, que é o de patrimonialismo, e na próxima aula de cordialidade ou o homem cordial brasileiro, a gente ainda consegue entender muito, né, não só a gente, né, ou parte da sociedade brasileira, mas consegue entender, né, o tipo de político que nós temos no Brasil, né, um tipo de político que age muito de forma patrimonialista, usa o público para atingir os seus fins particulares, usa o poder para o particular, né? E usa da relação com a sociedade a partir de uma pessoalidade. Então, dois termos que eu já digo a vocês para separar e buscar o significado deles nessa aula é pessoalidade e impessoalidade, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. E quando viveu na Alemanha, Sérgio Buarque, ele se deparou com a obra do grande Max Weber, né? Um dos tripés da sociologia clássica, né? Junto com Durkheim e Marx. E foi influenciado muito pela forma de fazer sociologia do Weber, né? Então Weber se vale dos famosos tipos ideais, né? Que seriam como conceitos que Weber insiste, são conceitos que não existem na realidade, né? Ipsis letteris, de maneira
aberta, realística. Não, mas são formas da gente, né, são categorias criadas para que a gente possa entender os fenômenos, né, para entender as coisas, tá certo? Então, Sérgio Buarque se vale muito disso. Nós vamos ver isso aí quando trabalharmos com a ética do trabalhador, né, a ética do aventureiro. Então, é importante, certo? E, sobretudo, porque Sérgio Buarque ele não está só preocupado em fazer uma análise desses vícios, como eu disse a vocês. Ele está tentando buscar, né? E isso é um papel da sociologia, né? Não é só desmascarar os problemas, revelar os problemas, mas apontar soluções para corrigir esses problemas. Não se esqueçam que lá no começo, né, pensando nos meus alunos, quando a gente começa o curso de sociologia, a gente faz aí uma analogia do sociólogo como um médico. E o sociólogo seria como um médico da sociedade, né? Ele vai tentar detectar as patologias, né, as doenças sociais e prescrever coisas para que, né, essas doenças possam ser curadas na sociedade, no corpo social, tá certo? Então, Sérgio Buarque já gritava na sua obra, né, fazendo, óbvio, um sentido figurado, Sérgio Buarque já gritava para que o nosso país ele precisava não só de uma modernização estrutural, né, pensando economicamente, mas nosso país precisava amadurecer, se modernizar nas relações entre Estado e sociedade, entre as pessoas que ocupam o poder e a sociedade, né? E essa relação ser marcada pela impessoalidade. Impessoalidade, né? Pedi para vocês pesquisarem, seria quando você lida com as coisas não levando o pessoal, né? Você levando o profissional, levando uma relação que não seja baseada na emoção, que seja baseada no protocolo, que seja baseada na lei, certo? Então é isso que deve acontecer entre os homens políticos, as pessoas que estão nos governos e a sociedade que somos nós, certo? Então, Sérgio Buarque diz que, né, no nosso país, o personalismo é uma coisa muito forte, né? O que seria o personalismo? É quando algumas pessoas são tidas como super-heróis, certo? Como são autoridades supremas, né? Isso, Sérgio Buarque diz que é uma herança, é um costume nosso, trazido pelos próprios portugueses. Então é uma herança ibérica de dar muito valor a pessoas e pouco valor para organizações da sociedade ou pessoas comuns da sociedade, né? Principalmente, né, organizações da sociedade civil. Então, nós, por uma herança ibérica, né, temos uma frouxidão de estrutura social e de instituições. Leis, né, grupos da sociedade civil, né, organizações, melhor dizendo, né, que possam atuar no bem da causa pública. Diria ele, né, a frouxidão da estrutura social, a falta de hierarquia organizada deve-se a alguns dos episódios mais singulares da história das nações hispânicas, incluindo-se nelas Portugal e Brasil. Os elementos anárquicos sempre frutificaram aqui facilmente, com a cumplicidade ou a indolência displicente das instituições e costumes. As iniciativas, mesmo quando se quiseram construtivas, foram continuamente no sentido de separar os homens, não de os unir. O que ele está colocando aqui como um elemento anárquico seriam essas superautoridades, como, por exemplo, o senhor de engenho, o senhor de terras, né, que vai se considerar alguém acima da lei. Então, dentro de um país civilizado em que a impessoalidade impera, a lei é
a Constituição é algo maior e todos devem estar abaixo dela. Quando nós olhamos para a nossa história, né, colonial, o Brasil imperial, o coronelismo republicano, é muito claro de que pessoas que tinham o poder econômico representavam como senhores absolutos dentro das suas respectivas sociedades, né? E isso vai gerar a ideia da persona, da grande pessoa. Percebam, gente, né? O brasileiro, né, falando atualmente, ele sempre espera que vai chegar o Messias, né, para que mude todos os problemas do nosso país. E isso já foi visto com Vargas, já foi visto com JK, já foi visto com, né, o Lula, isso é visto com Jair Bolsonaro, certo? Então as pessoas esperam que a persona mude, não as instituições do Brasil. Então isso mostra as limitações do brasileiro quanto à política. Então, são os poderes, são as leis, são as instituições de dentro do nosso país que vão trazer a curto, a médio e a longo prazo, né, as mudanças que a gente espera, né, o respeito à lei. Então, não é um super-herói que vai fazer mudar toda a cena, todo o jogo sociopolítico que vai trazer as alterações para a nossa vida. E aí, nisso, né, o Sérgio Buarque é sensacional, porque ele está falando isso já nos anos 30. Então, aqui impera a cultura da persona, a cultura da autoridade, né? Quando a autoridade dá um jeitinho, dribla as regras, né? Ele dribla as regras e ele consegue as coisas. Então isso mostra as limitações das nossas leis, né? Isso mostra as limitações da sociedade civil. Então o brasileiro, ele é um povo, né, fechando essa parte aí, que espera que sempre a resposta vai vir sempre de cima, sempre do poder executivo, seja o prefeito, seja o governador de estado ou principalmente do presidente. Por uma questão de falta de educação, de instrução mesmo, as pessoas desconhecem o que vem a ser três poderes, uma lógica federativa, certo? Então, né, é por isso que nós, né, não conseguimos evoluir enquanto uma sociedade mais civilizada, né? Sem contar que o Brasil sempre foi um país de reformas, né? Então nunca o povo participou, né, de uma forma mais revolucionária, como nos Estados Unidos, como na França, né, de grandes mudanças sociais. As mudanças importantes no Brasil, elas sempre aconteceram de uma forma conservadora, sempre operadas a partir de cima, né? Nossa independência, nossa república, certo? A nossa modernização industrial, né? Sempre vindo de cima, né? Seja de senhores de terra, né? Da oligarquia da terra, seja de militares e uma elite ilustrada, ou seja de um movimento que leva Vargas ao poder, né? Estão sempre, né, sempre de cima para baixo, ok? Mudando um pouco a nossa temática, né, trabalhemos, né, sobre a natureza da nossa colonização. E aí, uma vez mais, né, nós podemos nos valer aqui de uma comparação. Diria, né, Sérgio Buarque, que lá nos Estados Unidos da América, principalmente na região norte, nas colônias do norte, as pessoas que se instalaram, né, os colonos, os imigrantes que se instalaram naqueles lugares, eles criaram toda uma relação especial e de afeto com o lugar, né? Eles sabiam que eles estavam construindo algo novo ali, então muito trabalho, né? Então as pessoas
executavam um trabalho árduo, né? Aqui existia aí por trás aquela ética, né, protestante que a gente viu lá com o Weber, né, muitos calvinistas, né, a ideia de trabalhando você vai conseguir as coisas, vai conseguir o sinal da predestinação divina, né? No caso do Brasil, não. No caso da colônia Brasil, alguns nobres vieram para cá num espírito, né, numa ética que Sérgio Buarque diz que é a ética do aventureiro. Então esse cara que se instala, principalmente o colono, ele quer riqueza. Ele quer explorar a riqueza dessa terra para que ele possa ter sucesso, para que ele possa ter uma vida de regozijo, de posses, de status, certo? Então não imperava aqui, por exemplo, uma relação harmoniosa com o espaço e com as pessoas. Então aqui existia escravidão, né? Os grandes senhores de terra retiravam todo o suor, toda a energia das pessoas e toda a energia da terra, né? A ponto de esgotar a terra, como aconteceu em alguns lugares. Então, o que importava eram os fins, a riqueza, né? O regozijo, o status desses senhores de terras. Então, os meios não importavam, certo? Não importavam os meios, né? Seja pela escravidão, seja pela exploração absoluta da mão de obra das pessoas, seja pelo esgotamento dos recursos naturais. Então, essa ética que moveu o nosso colono, o nosso senhor de terra, muito distinta daquela do norte dos Estados Unidos, que vai ser as 13 colônias, né? Tá um pouco perto do sul. Apesar de que sempre, né, nas 13 colônias, principalmente ali até mais ou menos 1740, 1750, existiam lá os self-governments, né, que seria mais ou menos como núcleos que meio que se autogovernavam, né? Então, dentro das 13 colônias, dessa primeira experiência que vai dar origem aos Estados Unidos, existia, né, uma política mais forte, né, uma política, uma sociedade civil mais pujante, principalmente na região norte, né, nas colônias do norte, né, tipo como se fossem câmaras, né, de vereadores, né, com as pessoas ali debatendo, né, buscando o bem comum da colônia, aquela coisa toda. Isso não vai acontecer aqui no Brasil. O senhor de terra, mesmo que ele não tivesse, né, como o Sérgio Buarque diz, o orgulho de raça, ele se considerava dentro do seu domínio rural, dentro da sua propriedade, como um monarca absoluto. Então, pensando a colonização, mente aquelas cidades do norte, aqueles lugares da região nordeste, né, o engenho ele era autossustentável. Então não havia muita necessidade de cidades para para prover ali, né, pelo menos de mantimentos, de coisas, né? Então o engenho ele era um universo de poder, certo? E o senhor de terra, o patriarca, ele era o soberano, né? E esse poder, né, não se esqueça que no Brasil existiam capitanias hereditárias, né, propriedades gigantescas. Então, esse poder ele ia além da sua propriedade e ele vai meio que monopolizar toda a relação política, né, do lugar. Então, o poder do cara ia além da sua fazenda, do seu domínio, né? Ele ia até os povoados, as pequenas cidades e monopolizavam a política local, né? Então não existia equilíbrio, não existia contraditório, existia sim o domínio do que, né, na expressão romana, né, do direito romano do pater familias. Então vejamos o que ele coloca aí em dois excertos.
Nos domínios rurais, a autoridade do proprietário de terras não sofria réplica. Tudo se fazia consoante sua vontade, muitas vezes caprichosa e despótica. O engenho constituía um organismo completo e que, tanto quanto possível, se bastava a si mesmo. Tinha capela onde se rezavam as missas, tinha escola de primeiras letras, onde o padre mestre desasnava meninos. Desasnar é como se fosse deixar de ser asnos, né? Então, essa autarquia dos domínios rurais manteve a família organizada da seguinte forma, segundo as normas clássicas do velho direito romano canônico, mantidas na Península Ibérica através de inúmeras gerações, que prevalece como base e centro de toda a organização. Existe, né, na apostila, acho que do segundo ano, do terceiro não, porque esse assunto ele se repete, né? Essa aula é para o segundo ano primeiramente, mas depois ela pode também ser uma aula para o terceiro. Existe em algumas das apostilas até um excerto que conta a história de um senhor de engenho do Nordeste. E especulava-se que uma nora de um senhor de engenho estaria traindo o seu filho. Não existia uma especulação. Não existia prova de que a mulher tinha traído o filho do senhor de engenho. Então, o senhor de engenho decidiu que que a sua nora deveria ser morta, né? Deveria ser enforcada, ok? Então veja, galera, o que vocês têm que pensar? Isso poderia acontecer hoje? Imagine se um assunto desse viesse à tona nos noticiários. Então, o próprio senhor de engenho julga a mulher, nem que ela fosse culpada. A pessoa não deveria ser morta por uma traição, por um adultério. Mas ele julga a culpada e ele mesmo lança a pena e aplica a pena. Então, né, usando daquela expressão do Luís XIV, os senhores de engenho poderiam dizer, l'état c'est moi, o Estado sou eu, porque ele julga, ele aplica a pena e ele decide pela vida das pessoas. Então ele se reveste da autoridade, uma autoridade não só dentro do seu domínio rural, mas uma autoridade que, né, decide sobre a vida das pessoas, tá certo? Então isso representa, né, esse patriarcalismo patrimonialista brasileiro. Essa forma de organização familiar fortaleceu o poder do pai, né? Decidia sobre tudo. Ele era autoridade, ele visava que todos obedecessem. Não existe contraditório, diria então Sérgio Buarque. A família patriarcal fornece assim o grande modelo por onde se hão de calcar na vida política as relações entre governantes e governados, entre monarcas e súditos. Uma lei moral inflexível, superior a todos os cálculos e vontades dos homens, pode regular a boa harmonia do corpo social e, portanto, deve ser rigorosamente respeitada e cumprida, né? Então veja, a lei da pessoa, ela sobrepõe uma eventual lei do Estado, né? Então, pensando em matéria de leis, né? Ele é a lei, ele decide a lei. Mesmo que houvesse uma lei oriunda de Portugal, ela não era cumprida, ela era ignorada pelo patrimonialismo, pela autoridade do senhor de terra que acontecia, né, no Brasil. Então, já caminhando para o final da nossa aula, né, é Sérgio Buarque que usando aí, né, da expressão de Weber, lança o conceito de patrimonialismo brasileiro. Então, pensando, tá, as redações, os textos, importantíssimo que vocês, né, gravem esse conceito, né? Ele pode ser utilizado nas redações.
pode enriquecer as redações de vocês, ainda mais se vocês apontarem, né, o Sérgio Buarque. Então, o que vem a ser esse conceito? Quando as pessoas se apoderam do público, de qualquer coisa do público, seja a esfera do público e da burocracia pública para atingir seus desejos, enriquecer e promover o interesse de pessoas próximas, dentre vários outros. Então, quando vocês viram lá, vou pegar um exemplo que não vai magoar ninguém, né? O Cabral, no Rio de Janeiro, né? Que foi governador, o cara envolvido em inúmeras ilicitudes, né? Então, o cara, sobre ele recai uma centena de processos, né? Mostrando que ele se valeu do público para enriquecimento privado ilícito, para beneficiar pessoas próximas, certo? Isso é um exemplo de patrimonialismo. Então, essa é uma herança nossa do tempo colonial, né? E por mais que existam leis hoje que tentam combater isso, isso ainda acontece de maneira mais, né, de maneira mais oculta, né, de maneira mais praticando aí toda uma ginástica, né, mas ainda acontece. Então, uma autoridade que vai além da esfera particular. Então, lá atrás ele era favorecido pelo quê? Pelo um esvaziamento de uma autoridade central nas cidades. Não existia algo nas cidades ou nas pequenas cidades, não existia uma representação real que pudesse contrapor e colocar limites nos poderes, certo? Desses senhores de terras, desses senhores de engenho, né? Pensando senhores de engenho lá no Nordeste, ok? Então, historicamente, e isso até hoje é perceptível nas mais distintas esferas de poder, famílias se apossam do público para fins privados. Concluo nossa primeira aula de Sérgio Buarque, né, esse grande pensador brasileiro, com dois trechos muito importantes. O Estado não é, e aí eu coloco, né, não deve ser uma ampliação do círculo familiar e ainda menos de uma integração de certos agrupamentos, de certas vontades particularistas, de que a família é o melhor exemplo. Não existe entre o círculo familiar e o Estado uma gradação, mas antes uma descontinuidade e até uma oposição. Então, o Estado é o amadurecimento de uma nova situação social, certo? Que deve ser marcado pela impessoalidade, pelo império da lei, não do império de uma pessoa, certo? Pensando sobretudo dentro de uma república democrática de fato, né? Então, para o funcionário patrimonial, a própria gestão política apresenta-se como assunto do seu interesse particular. As funções, os empregos e os benefícios que deles aufere relacionam-se a direitos pessoais do funcionário e não a interesses objetivos, coloco uma vez mais, de todos, como sucede no verdadeiro Estado burocrático, em que prevalecem a especialização das funções e o esforço para assegurarem garantias jurídicas aos cidadãos. A escolha dos homens que irão exercer funções públicas faz de acordo com as suas capacidades próprias. Falta a tudo a ordenação impessoal que caracteriza a vida no Estado burocrático. Isso aqui, por mais que é Holanda escrevendo, é muito Max Weber, porque ele está tendo Weber como referência a burocracia moderna e o Estado moderno, onde que a lei, né, é aquilo que vai trazer a legitimidade para a ocupação dos cargos dentro do Estado, do aparelho público, da administração pública,
tá certo? Então, tudo isso feito pela lei, né, de acordo com a impessoalidade que deve reger esse Estado. Então é muito bacana se vocês conseguirem, né? Se vocês conseguirem, isso vai ser sensacional. Fazer uma relação entre isso que nós estamos vendo do Sérgio Buarque com aquilo que a gente viu um pouquinho da burocracia moderna de Weber, né? Como uma solução para um país mais justo, mais baseado no direito, tá certo? Então, Sérgio Buarque, né, seria um grande autor para a gente se basear aí para o nosso país avançar enquanto civilização. Beleza? Então, fico por aqui hoje. Semana que vem, outra aula de Sérgio Buarque. Valeu, um abraço, até mais.